Bora para o segundo episódio que vai falar sobre financiamento imobiliário. Se você utiliza o financiamento como forma de alavancagem para comprar imóveis em leilão, por exemplo, se você tem lá dois imóveis lá financiados que você está pagando lá R$ 1.000 de prestação em cada um e você consegue fazer a jogada que o Gilberto está falando aqui nos vídeos para gente de diminuir a parcela, tendo em vista uns juros mais baixos. A gente está vivendo juros baixos, que é uma maravilha, né? Agora dá para ir atrás dessa condição. Inclusive ele falou nas nossas conversas, não lembro qual dos episódios aí que você vai ver, mas ele falou ali que você tem milhares de contratos com mais de 10% de cobrança ao ano. Então, se você rever essa possibilidade, se você tem lá um contrato de R$ 1.000, por exemplo, nessa situação, com certeza você consegue abaixar isso daí por uns 800, R$ 700. E olha, tem possibilidade aí de você fazer isso. Fica ligado no vídeo, vamos para o segundo episódio. Além desse, tem mais um. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal. Se acha já que merece um joinha, deixa lá o seu joinha e bora lá para baixar essa parcela para você fazer mais financiamento, que vai liberar mais capacidade de renda e você consegue financiar mais. Espero que você goste desse vídeo. Bora lá, rumo aos 80/20. Um forte abraço, até mais, espero que você goste. Tchau. 1,5 milhão, que é o limite, né, do SFH, a Caixa aceita você mudar de SFI para SFH. O Santander também faz isso, o Itaú faz caso a caso. Eu tenho experiência pessoal. Quando eu vim para Brasília, a Caixa estava com pouco dinheiro, ele não podia emprestar no SBPE, eu tive que fazer o financiamento. Você vê que é a coisa, né? Casa do Ferreiro, espeita de pau. Eu tive que fazer o financiamento no Santander. Nossa, não acredito! Mas a taxa de juros que a Caixa oferecia era do SFI. Entendeu? Então era mais muito alta. alto, né? Então, e naquela época, o Santander já tinha essas linhas que dão desconto para quem é cliente, quem tem conta. A Caixa nem tinha se desenvolvido isso adequadamente. Então, você abre a conta nossa, você tinha uma taxa melhor. Só que, na hora quando assinei o contrato com a construtora, estava dentro do SFH. E aí, quando eu fui assim, assinar o contrato com o banco, o valor do imóvel ficou acima do limite do SFH. Ai, caramba. Aí eu tive que fazer no SFI. Eu tive que arrumar R$ 100 mil da noite por dia. Nossa. Aí vendi ações, vendi um monte de coisa, desfiz aquele fundo imobiliário que eu te falei outro dia. Eu tive que... Entendeu? E depois de um tempo, o limite do SFH subiu. E aí eu fiz a transposição do SFI para o SFH no Santander. E liquidei o contrato com a FGTS. Foi uma coisa bacana que aconteceu comigo aí. Eu fiquei com dificuldade na época lá, mas hoje você vê a importância do FGTS, né, que a gente falou no início aí, né, durante o financiamento, né? Então vamos explicar, vamos voltar, SFH e SFI. Hoje, então, basicamente, você tem taxa de juros limitada, taxa de juros não, custo total limitado a 12% no SFH. Você tem o FGTS, que não foi regulamentado ainda pelo Conselho Curador, o uso no SFI, mas já está na lei, ou seja, se um cliente entrar com ação, ele vai ganhar tranquilamente isso. Só que a ação tem um custo, né? Às vezes aí a pessoa tem que avaliar se vale a pena ou não, né? E a outra diferença é a taxa de administração, aqueles R$ 25 que é cobrado. No SFH, como tem o limite de até 12%, o Conselho Monetário deixa cobrar R$ 25 de taxa de administração. No SFI, não é possível cobrar. É a taxa de juros e acabou. Em 2018, houve uma grande mudança na questão de direcionamento básico da poupança, do SBPE. Tá? O Banco Central começou a liberar. E hoje, se o imóvel for residencial, tá? Lembra aqueles 65% que o banco da poupança tem que aplicar em habitação? Pode ser no SFI. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Os bancos, o Itaú foi o primeiro, aí a Caixa também foi nessa. A taxa de juros hoje do SFH e do SFI é igual. Pode olhar. Então, hoje, você pergunta para mim, a diferença é muito pequena. Hoje, basicamente, é o FGTS. E ainda porque o Conselho Curador não regulamentou. E a taxa de administração, que é possível cobrar, né, no SFH e não é possível no SFI.
Então, é mais econômica, né? Então, você usar o SFI é mais econômico, a menos que você vá usar o fundo de garantia. outra diferença que tem, a gente estava conversando outro dia, é a questão de ITBI, né? Então, o ITBI, se fizer no SFH, você tem algum desconto em algumas cidades, tem algumas vantagenzinhas aí que não são regras gerais, e sim são coisas específicas de cada região. Né? Mas hoje, basicamente, SFH e SFI é o limite, né? Que eu esqueci de falar também, 1,5 milhão, né? A diferença é isso, o uso do FGTS e a taxa de administração. E o limite de 12%. O resto é igual. Pode olhar, a taxa de juros é igual. O seguro é igual. Não tem muita diferença hoje. Antigamente, era muito mais diferença. A taxa de juros do SFI era muito maior. Porque o banco usava outro funding, não usava o funding. Voltando a falar funding, eu falo toda hora funding, né, Rogério? Agora já sabe. Era poupança. E o SFI eram outros recursos, era LCI, recursos mais caros. E hoje não, o banco pode usar poupança para o SFI. Então, igualou. Então, eu acho inteligente isso, e a gente vai acabar com o tempo não tendo mais distinção de SFH e SFI. Acho que não existe isso no mundo, né? A gente tem que acabar. Por exemplo, em minha opinião pessoal, não devia ter limite para SFH, desde que fosse para a moradia própria da pessoa, só FGTS, eu acho que devia ser liberado, mas é uma regra lá que você tem que Mas você falou uma coisa, Gilberto, que é bem importante destacar, né? A questão do ITBI, por exemplo, né? Que se não for atrelado ao SFH, ele não consegue descontos e até mesmo isenções, né? Alguns municípios. Que nem a gente estava conversando, você estava falando, pô, isso daí, como é uma regra municipal, imagina, milhares de municípios do Brasil adentro, né? A gente ter essa informação, né? Conforme vai passando aí as experiências, né? A gente vai pegando quais são os municípios que têm essa característica, né? Por exemplo, eu tive um imóvel em Araçatuba, quando eu fui recolher ITBI, eu tinha comprado pela SFH, na SBPE. Aí, na hora que ele fez o cálculo lá, ele falou, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, você tem um desconto. Nossa, ficou assim. Eu tinha pago, acho que com 66 mil no imóvel, aí eu dei 20% de entrada e financei o resto. Aí, na hora que já na minha cabeça, eu tinha feito o cálculo 2%, geralmente é isso, né? Aqui no estado de São Paulo. Aí eu peguei, fui nos 2%, cheguei lá, nossa, ficou bem menos. Que ótimo, né? É porque eu tinha financiado a maior parte, né? Aí ficou 0,5% em cima do financiamento e na parte com recursos próprios ficou 2%. Eu falei, nossa. Aí a dica que eu falei com a Márcia outro dia aí, né? Então, quem tem condições e o município dá essa prerrogativa de pagar só 0,5% sobre o valor financiado, quem tiver condições de financiar mais, a pessoa pode financiar mais no SFH e ter um desconto legal no ITBI. Então, tem que usar a inteligência, tem que fazer as contas e ver todas as variáveis, né? Isso é importante. Então, se a pessoa tem o dinheiro disponível, depois ele amortiza. Mas ele já economiza aí algum dinheirinho aí no pagamento do ITBI, né? Verdade. Uma coisa que eu agora que você estava falando me veio em mente, e aí você sabe que eu sou muito de cálculo também, né? E eu gosto muito de analisar para ver as possibilidades, quais são as melhores possibilidades. E você estava falando que no SFH tem aquela taxa de R$25 mensais, né? Olha só. Eu fiz um cálculo rápido, bem bobo, né? Aqueles cálculos assim que são bem primários, de vezes, conta de vezes, 25 vezes 360. Daí deu R$9 mil de taxa. Então, assim, parece pouco, todo mês R$25, mas se você pagar 360 meses, R$25 faz diferença, deu R$9 mil. Ou seja, no imóvel de 80 mil, você paga 9 mil só de taxa. No imóvel de qualquer valor, né? Então, quem for financiar também, presta atenção nisso se for carregar 360 meses. No nosso caso, com o investidor, a gente tem sempre a gente, né, comenta que o ideal é fazer o financiamento para alavancar o negócio, e aí alavancou o negócio, quita, né? Vendeu, quita o financiamento e parte para outro, né?
Então, nesse caso, não compromete tanto, mas quando a gente pensa assim no futuro, assim, num plano de futuro, numa visão de futuro, em que eu vou pagar 360 meses de prestação, putz, R$ 9.000 é muito dinheiro, né? É bastante. E A gente aí, quando tem um tem uma slide aí que mostra a prestação, e a gente vai mostrar a diferença. Muita gente pensa que está pagando a prestação, tudo que ele paga amortiza o saldo. A gente vai mostrar que não é bem assim. Que não é E bem tem assim, esses né? custinhos aí, tem o seguro e essa taxa aí que não amortizam nada, né? O cliente tem que pagar, que nem você falou, os 9 mil. Imagina o seguro, né? Sim, Você tem... Ô, Gilberto, eu vou aproveitar esse assunto para tirar uma dúvida de um cliente, de um nosso ouvinte, que é um investidor, né? O Fernando, ele fez uma pergunta, né? Se na Caixa pode-se fazer mais de um financiamento. Daí, como você é o expert, vamos perguntar para você. Então, vamos lá. Isso também, olha como é importante, que nem o Rogério falou que eu tenho essa experiência desde 81. Até 1998, uma diferença do SFH, como mudou isso? O SFH, não sei se vocês lembram, ou não vivenciaram isso, era um imóvel só. Eu estava saindo das fraldas. Então, não, 1998. Tá? 98. Então, a partir de junho de 98, foi assim simplificada a questão. Então, o SFH permitiu mais de um financiamento. O cliente ele pode ter quantos financiamentos ele quiser, desde que ele tenha capacidade de pagamento. Então, ele pode. Tem cliente que tem 3, 4 financiamentos na Caixa. Quando eu acompanhava. Então, a gente, às vezes, faz levantamento de clientes, assim, né, para ver importância e retorno. A gente fazia assim, né? Sim. Análise de... E a gente pegava cliente com 3, 4 financiamentos. Ó, eu... Então, você é um mega investidor, né, Rogério? Ô, Gilberto. Lá para 2007, você tropeçava na agência, você ganhava crédito. Era muito fácil. E sabe a hora que você pensava assim, esse negócio tá fácil demais, tem que aproveitar isso, não é possível. Aí nossa, tinha carta de crédito, eu comprava logo o imóvel, eu falei, quero comprar outro. Aí eu pegava o imóvel, alugava ele, aí se anulava a questão da capacidade de renda e já ia pro próximo, já, né? É geração de renda, né? Porque ao mesmo tempo você comprometia aquilo, mas você tinha uma renda extra, né? Que compensava, mais até que compensava às vezes, né? Depende das circunstâncias. Pagava o aluguel pagava a prestação, né? Então, isso é ótimo. E ainda sobrava. O cafezinho, né? Tem mais uma pergunta, Gilberto, que aí é legal você esclarecer. O Renato ele faz uma pergunta, né? A abertura de conta na Caixa, ela é necessária? Como funciona isso daí? Então, essa é uma coisa assim que, vamos dizer assim, hoje que eu estou fora, a gente pode falar com mais assim tranquilidade. A minha opinião, assim, como é que eu vou dizer? Não deveria ter a vinculação de condições a relacionamento, né? Você pode criar o relacionamento e dar condições especiais para o cliente. Vamos dizer assim, em tese, não há obrigatoriedade do cliente ter conta, né? Mas a gente, para um bom entendedor, e para ele conseguir condições especiais, é importante ele passar a pensar nisso. Porque hoje a Caixa, quando ela vai definir uma taxa de juros, o relacionamento é fundamental. Você consegue uma taxa, às vezes, de 1 ponto, até mais baixa, porque você tem aplicação financeira no banco, você tem produtos, você tem coisa. Então, assim, não é uma obrigação, mas se você tiver, facilita você para o seu processo andar e você vai ter condições melhores. Não sei se eu respondi. Viu, Gilberto? Nesse caso, outro dia, até falei num dos vídeos que a gente fez aqui, a gente, como gerente, nós, quando estávamos gerentes na agência, né? Quando você vai fazer um empréstimo para algumas pessoas, se você tem um cliente e um não cliente,
Você conhece o cliente, você tem relacionamento, Claro. você sabe que é tudo real, você sabe que ele realmente está ali, está sempre vindo, né? E em banco, a gente, gerente, tem que tomar muito cuidado com os laranjas, né? Então, assim, é Exatamente. claro que se você tiver uma opção e outra, se você tiver pouco recurso, você vai dar para aquele que você conhece. E o Não vai diga querer o dar. material de construção e Construcar, né? Aham. Então, exatamente, pelo amor de Foram Deus, produtos porque assim de que safado, muito laranja entrou nisso aí, né? muito, Então, o muito que é laranja. importante, assim, para o investidor, assim, falando sério agora, assim, é importante ele ter relacionamento com o banco. É verdade. Já que ele já pensou nisso, investir em imóveis, né, de leilão da Caixa, é importante ele ter o relacionamento, ele ter um gerente de relacionamento, É ele verdade. ir tomar o cafezinho com o gerente, ele ter isso, porque ele vai ter aberto os canais e ele vai ter condições de financiamento melhores, que é muito importante, né? Isso Então, mesmo. hoje a Caixa tem ela usa o RCRM, né, dos clientes, né, para assim precificar a taxa mínima para ele. Então, se Uhum. ele tem investimento, se ele tem relacionamento, se ele tem produtos, ele consegue. Ele tem uma pontuação, como se fosse um score. Você vê como está Uhum. moderno. No nosso tempo não tinha isso, né, mano? Opa, não tinha mesmo. É como se fosse uma taxa assim diferenciada para quem tem relacionamento. Então, é Uhum. importante para quem pensa em investir ter esse relacionamento, criar esse relacionamento, né? Porque assim, a Caixa é o principal banco e é o principal mercado de compra de imóveis de leilão, né, gente? É Uhum. ou não é? Sem E dúvida. player, Sem né? dúvida. Ô, Então, Gilberto, é isso. deixa eu colocar uma situação aqui que alguns olham meio com preconceito gigantesco, né? A questão, por exemplo, de seguro, né? Você vai lá, o cliente, o gerente, ele precisa bater meta, né? E vender seguro não é muito fácil, né? Então ele engloba lá e fala, olha, me ajuda aí, compra um seguro aqui. Não é obrigatório você comprar, mas é aquilo que você estava falando, é aquilo que a Márcia falou, né? Se você cria um relacionamento, pô, o que é R$ 600 num contrato? O que é 800 ou 1.000? Sendo que você está tendo uma lucratividade lá de R$ 30.000 de lucro líquido. Então, aquilo ali, assim, ela vai olhar com bons olhos, você não vai fechar a porta. E sem falar que, geralmente, eu uso isso a nosso favor. Porque se eu faço um seguro de residência, por exemplo, eu consigo utilizar serviços daquele seguro. Limpeza de caixa d'água, chaveiro. Então, entre outros, né, serviços que você tem lá, né? Manutenção da casa, né? Exato. Tipo, encanador, né? Você pode chamar. Então, assim, você vê, de repente você acaba caçamba, né? Às vezes ele tem esse serviço também. Então, você vai precisar fazer uma Sim. reforma, chama lá a caçamba. Entendeu? Uma caçamba, não sei quanto é que tá aí, mas aqui vai de R$ 200 a R$ 250. Então, se você pagou lá R$ 700 no seguro, você já adquiriu 250, né? Sem falar nos outros serviços, né? Então, acho que, assim, pensar um pouco mais racional. Eu só tenho senão assim que tem que ser criado esse relacionamento, né? Não pode Uhum. ser colocado como uma condição para o cliente fazer o financiamento. Tem que ser negociado, isso que você falou, né? Existem facilidades que podem ser em função desse relacionamento. Então, é importante a pessoa ter essa visão que você falou aí, né? É E não verdade. sou eu que vou falar ó, que está certo ou que está errado, mas é uma boa estratégia. Uhum. Sim, é uma boa estratégia para o investidor. Isso daí já ficou claro, né? Que realmente você quer um financiamento é um valor considerável, né? E você vai fazer isso por um tempo grande também, né? Então, se você está querendo algo de um Você quer tempo fazer grande, vários, né, Márcia? Você vai comprar então, um, aí depois você quer o para que ficar na seguinte. fila, né? Para que Exato. ficar na fila, né? Já vai direto e fala com o gerente, né? É. Então, aí, ó, o Gilberto, você que conhece bastante de tudo, né, com relação a isso, tem um cliente, tem um investidor que ele está perguntando em relação a parcelamento dos imóveis no leilão. E a taxa de juros é maior, né? Então, explica um pouco para a gente como que você vê essa questão do parcelamento, porque o prazo é menor e os juros é um pouco maior, né? A última vez que eu tinha visto, não é muito usado, né? Mas eu tinha visto 12% ao ano. É um juro bem considerável, né? Eu não tenho ideia de como está essa taxa, né? Mas é diferente, cara. O financiamento, você tem regramento do Banco Central. E o parcelamento é a condição do banco naquele momento, né? Uhum.
Então, aí é questão de escolha. Se você quer fazer uma coisa de mais... até o prazo deve ser menor, né, Márcia? O prazo até 5 anos, né, Rogério? Ah, tá. Então, o prazo é menor, então as condições são diferenciadas. Eu acho assim, é uma possibilidade. O cliente, o investidor tem que avaliar a questão do custo-oportunidade, que você sempre fala nos seus vídeos aí. Né? É verdade. Então, é que eu estou te assistindo aí. Tô vendo. Então, é importante ele ter essa possibilidade. Então, dependendo, por exemplo, ele tá alavancado, ele tem muito, não tem condições de financiar mais, não tem renda. Então, é uma opção para ele fazer o parcelamento, né? Mas não são todos os produtos que há parcelamento, né? Sim. Então, tem alguns que não permitem. Alguns casos, em especial aqueles que não podem ser financiados. Acho que eles estão parcelando imóveis que não podem ser financiados. Sim. E também a gente está falando de imóveis caixa, né? A gente não está falando de outros tipos de parcelamento nas judiciais, né? É outro assunto. Gente, eu estou represando aqui, tem um monte de pergunta aqui, hein? Então, eu tô respondendo aos poucos, porque senão também se deixar tudo para o último tempo, né, vai ficar meio carregado. Mas conforme o assunto está surgindo, né? Eu acho que pode ser assim, né? Fica legal. De acordo com e aí tem o Gabriel. O Gabriel também está perguntando se esses imóveis em leilão pode financiar em outros bancos. Aí, nesse caso, é só na Caixa, né? Eu acho mais complicado, porque você tem que ter lá na hora algum sinal de que tem crédito. Normalmente é feito na Caixa. Eu acho que é mais complicado. Acho que não creio que tenha essa possibilidade de financiar em outro banco. Então, como é que funciona cada banco? Outro banco vai querer financiar um imóvel adjudicado na Caixa? Eu acho que não. Vai atrasar cada vez mais, né, os trâmites, né? É verdade. Então, no caso dessa pergunta, gente, do Gabriel, é Gabriel, né? Gabriel. Realmente, por exemplo, imóveis da Caixa é a Caixa que financia. Imóveis Santander financia. Itaú. Cada um financia o seu, né? Cada um financia o seu. E aí, ele fez várias outras perguntas também, o Gabriel. Olha, ele colocou, o Bradesco também faz esta transposição. Ele só estava comentando. Não, ele estava comentando. O Bradesco não faz. Tá. Pensei que ele estava comentando. É o único dos grandes bancos que não faz. Tem vários clientes, no clique lá que fazem perguntas, e o Bradesco é o banco que nunca fez. O Itaú fez, hoje está escolhendo mais. A Caixa reabriu, ela fechou por um período e reabriu. Tá? Deve dar trabalho, né? Saí da Caixa em 2017, tiraram esse regramento, e na realidade quem fez muitas regras ali foi na minha gestão, foi até assim estranho, um momento, acho que talvez político, não sei, tiraram e voltou agora, né? E o Santander, como a minha experiência pessoal, eu fiz transposição no Santander, então o Santander faz, mas canaliza caso a caso, né? Tem que analisar. E você faz isso, né, Gilberto? Você ajuda nessa consultoria, né? O meu trabalho hoje é a consultoria financeira imobiliária, né? Para quem quiser tirar dúvida, verificar a melhor opção de crédito, né? Orientação de escolha, né? Vou price, eu vou saque, que linha que eu vou fazer. A gente atua nesse sentido. E também na questão da portabilidade. Eu tenho clientes também que a gente atende e orienta na questão da portabilidade. Conseguir uma taxa de juros menor, né? Sim. Isso é super importante, principalmente para quem vai carregar o financiamento para muito tempo, né? Exatamente. Na Caixa, Gilberto, como é que está hoje a questão, né? Assim, você tem contatos ainda, né? Mas a questão do autônomo, teve uma época que dava para o autônomo fazer conforme os extratos bancários, dava para fazer financiamento. Hoje parece que não está mais assim, né? Explica para a gente como é que o autônomo isso é uma questão complicada, né? Aqui no Brasil a gente tem essa questão, acho que assim, não é querendo falar mal ou bem, né? As pessoas não querem se regularizar, né? Então, é importante o autônomo se regularizar, tem a opção de ter MEI ou de abrir uma microempresa, né? Isso é importante ele ter essa renda, porque assim, às vezes o cara declara que ganha 10 mil reais, só que na hora de fazer a declaração de imposto de renda, ele declara pelo salário mínimo. Aí não tem nada. Então,
quando você vai fazer, o imposto de renda é um documento básico de qualquer financiamento. Uhum. Então, se você não tiver lá, existem formas de você usar esse tipo de coisa, ainda existe, mas facilita se ele fizer direitinho. Né? Ele tem que ter os recolhimentos, né? É possível fazer. E o banco, aquele lance assim de usar só o decore, né? Aquela declaração do contador e tal, isso a maioria dos bancos não aceita mais só o decore, né? Você tem que associar com o imposto de renda, com recolhimento de tributo sobre aquele valor, né? Então, o autônomo pode perfeitamente assinar. Ele facilita ele se regulamentar, né? E ele comprovar essa renda. É possível ainda utilizar essas prerrogativas de depósito e tal, mas é com mais restrição que era antigamente. É possível ainda fazer, mas é mais regrado hoje, né? O sistema de risco lá, o SIRI, que trabalha com a Caixa, todo mundo fala, né? Ele tem algumas nuances ali que aceita algumas coisas, né? Mas o principal é assim, se o cliente passou do rendimento mínimo de isenção do imposto de renda, lá que está em torno de R$ 1.900, uns quebradinhos lá, Sim. Ele tem que ter o comprovante, né? Ele tem que do recolhimento do imposto. Entendi. Entendeu? Então, não é tão livre como era antigamente, que era fácil de fazer. Assim, logicamente, depende da profissão, né? Você tem um pipoqueiro, um caminhoneiro, você tem outras profissões em que você pode, por meio de depósito, valor de depósito, pode fazer. Dá para fazer, né? Só que para o autônomo em geral, ele tem que procurar também ter uma declaração de imposto compatível com a renda que ele está informando, né? Isso é ideal. Mas a gente tem muita informalidade no país, né? Então, o autônomo pode financiar? Pode. Só que se ele declara uma renda acima do limite de isenção, ele vai ter que comprovar com mais detalhes essa questão do rendimento, né? Tá? E geralmente o banco... Não, os bancos privados também, você tem que é possível, mas você tem que comprovar de outras formas aquele rendimento. Geralmente também o gerente não fica tão à vontade quando é assim, né? Porque, de certa forma, fica... Mas isso está tudo regrado, não é o gerente, né? A área de risco da Caixa, ele tem um CE, um manual lá que orienta nesse sentido. E o correspondente, que a maioria dos financiamentos nem é na agência mais, né? É no correspondente imobiliário, e eles estão habilitados a fazer essa análise aí. Tem todo... É possível fazer sim, mas só que é mais exigência, mais comprovações aí, né? Sim. Então é isso. Eu acho que de pergunta, por enquanto, tá. Eu acho que eu acabei usando todas. Tem algumas aqui, ó, do Gabriel. Ele perguntou se é arriscado. Qual é o risco de comprar imóvel com CCI? É verdade, eu não tinha visto essa daí. Não, o CCI é aquela coisa. A gente já falou de securitização, tá? O CCI, essa cédula de crédito imobiliário, a Caixa, ela passou a utilizar nos contratos do SBPE já tem alguns anos. Só que, na realidade, como o mercado de securitização não desenvolveu, a Caixa não fez nenhuma operação. A única diferença é assim, você não paga nada na entrada do financiamento para averbar essa CCI. Agora, quando você fizer o termo de quitação, vai ter uma averbação a mais, é o cancelamento da CCI. Então, quem faz o financiamento com CCI vai ter um custo a mais quando for dar a baixa da garantia. Eu falei hipoteca, né? Alienação, né? Sou antigo, né? A gente tem mania de falar hipoteca, né? Hoje é alienação. Você vai ter um custo a mais na baixa. A CCI é isso. Por exemplo, o cliente ia fazer a portabilidade, tinha muitos bancos que não aceitavam quando tinha a CCI da Caixa. E hoje parece que o mercado já está aceitando mais, porque eles tinham um temor de que não fosse cancelar, mas junto com a quitação, tem um termo lá que você averba na matrícula para cancelar a CCI. É fácil, né? Hoje o mercado está aceitando mais, né? E o ideal é a gente dinamizar isso. Por que é a CCI? A Caixa quer pegar e securitizar esse crédito, quer criar aquilo que a gente conversou no começo, criar
um fundo, um produto lá baseado naqueles CCIs e colocar no mercado para poder ter dinheiro para financiar mais, é fazer o giro da economia, né? No momento de baixa da poupança, isso vai ser importante, que vai ter que utilizar outros recursos, né? Não é o momento. No momento atual, você tem dinheiro sobrando na poupança para poder aplicar. Mas o mercado é dinâmico, né? A gente não sabe, né, o que vai acontecer. Bom, Gilberto, eu coloquei o próximo slide aqui. Você Ok. estava falando aqui sobre SBPE, volumes e valores em 2020. Isso, todo mês eu faço um levantamento com base na ABCIP, né? E coloco aí um ranking dos bancos de financiamento, né? A Caixa aí, ela está explodindo, ela praticamente bateu a meta do SPPE em agosto, era 30 bi, já está 29.400 em agosto. Essa é a meta do ano, para ver como é que o mercado está aplicando, né? Porque o que aconteceu? Com a crise financeira lá, desde a época da Dilma, que subiu os juros, tal, o mercado caiu, o volume de financiamentos também caiu absurdamente. Só foi recuperar a partir de 2018, 2019, e agora 20 vai ser o grande ano do financiamento. Então, o SPPE está com dinheiro aplicado, os bancos privados estão aí, apesar de a Caixa estar aí, a Caixa cresceu o market share dela, né, na pandemia, incrível, o pagamento, assim, a gente trabalha lá, a gente vai defender, mas parece que a Caixa, no meio da pandemia, pagando auxílio emergencial, pagando FGTS, graças, logicamente, aos correspondentes, né, que a gente tem que valorizar o trabalho deles, assim, você conseguiu bater a meta do ano em agosto. Nossa! É incrível. De poupança, você fala? A SPPE, com recurso de poupança. A Caixa tinha uma meta anual de 30 bi da pessoa física. Já bateu. Já bateu. Eu estou olhando esses números aqui, Gilberto. Eu tenho dois grandes amigos meus que quando eu fui no meus apartamentos, lá nos primeiros, eu lembro que um em São Paulo, ele tinha uma vista muito legal de São Paulo, né? E eu lembro que eu falei para ele assim, cara, não é possível. Tem tanto imóvel aí, meu, eu só quero um prédio só, olha tudo isso. E as informações sobre financiamento não param. No próximo episódio, é o último episódio, você vai entender qual que é o melhor processo para você, se é melhor você adquirir o sistema de financiamento com a amortização da Price ou na SAC. Qual dos dois é a melhor opção, hein? Já parou para pensar nisso? Olha, no próximo vídeo não perde, hein? A gente se vê lá. Forte abraço, até mais, tchau!